Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão nesse dia? Gente, vamos lá para nossa nossa próxima igreja. Hoje nós vamos começar a falar sobre a Esmirna. Deixa eu ver se é isso mesmo. Esmirna, uma igreja triunfante. Na sua opinião, o que pode levar uma igreja ao fracasso espiritual? Na sua opinião, o que você acha que pode levar uma igreja ao fracasso espiritual? E hoje nós falando sobre essas igrejas, nós conseguimos ver o que aconteceu com essas igrejas e como hoje ela está sendo refletida dentro das nossas igrejas. Então vamos lá. Na carta à igreja de Esmina, Jesus não faz nenhuma advertência. Sua estrutura é assim composta: apresentação, elogio e promessa. A origem da palavra esmina vem de mirra, uma planta amarga que produzia um perfume muito agradável. O nome da cidade diz muito a respeito da igreja que ali existia. Os crentes de Esmina passavam por um momento amargo de perseguição. Lembrando que essas igrejas estavam passando aquele momento de pura perseguição. E hoje em dia, nós, infelizmente, gente, eu sei que é bíblico, né? É a palavra do Senhor, quando ele fala que nos fins do tempo, os dias iriam se abreviar, porque nós não iríamos aguentar devido a tanta coisa, tanta perseguição, tanta coisa que estaria para acontecer. E hoje nós vemos, só que assim, muita coisa, eu não sei se talvez muita coisa daria para a gente poupar, né? Ou talvez por ser cumprimento da palavra não ia fazer diferença nenhuma. Mas existe muita coisa que hoje nós evangélicos acabamos entregando na mão desse povo para nos perseguir. Por falta de prudência, por questões. Por levar totalmente a Bíblia diferente, errado, sei lá, umas coisas, umas doutrinas meio estranhas que aparecem por aí. Então vamos lá. Eles estavam sofrendo, né, perseguição e sofrimento, mesmo assim produziam um perfume agradável ao Senhor, através da sua fidelidade. Esmirna era uma cidade idólatra. Ser cristão naquela localidade era um risco devido às constantes perseguições. A Igreja de Cristo em Esmirna pode ser caracterizada como uma igreja que triunfou em meio à perseguição. Vamos lá em Apocalipse 2, a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmina escreve: essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser deposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então vamos lá. Primeiro, o comandante de uma igreja triunfante. O Senhor Jesus apresentou a igreja como aquela que é o primeiro e o último. Se apresentou, né, como aquele que é o primeiro e o último. Acho que eu já falei em um outro vídeo sobre o alfabeto hebraico. Que ele é o primeiro que começa, né? Alfa e ômega. E é a primeira palavra, a primeira e a última palavra. Não muda, não, nada vem antes e nada vem depois do alfa e ômega.
E Jesus é esse, primeiro e último. Ele esteve morto, mas ele agora está vivo. Essa expressão remete à divindade de Cristo. Em Jesus foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis. É Ele quem comanda a igreja. A causa do triunfo da igreja está no poder de seu comando. Cristo é quem direciona e governa a sua igreja. Colossenses 1:16. Ele é o principal. Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e voltou a viver. Como o primeiro, Jesus é aquele que sustenta em si mesmo todas as coisas. Hebreus 1, 3 e 4. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A palavra primogênito vem do vocábulo grego protótokos, que significa o primeiro a nascer, o principal, o mais importante. Jesus é, portanto, o Senhor que governa sobre todas as coisas. Mateus 28:18. Então nós sabemos que Jesus, ele esteve no princípio com o Pai, veio e ele morreu, ressuscitou e continua dizendo, olha, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primogênito do meu Pai, filho único ainda, né? Que morreu e estou aqui e posso falar para você, eu sou o principal. Eu sou o suficiente. Tem muitas pessoas que vivem um cristianismo que acha assim que precisa mais de Jesus. Tipo, ter Jesus não está sendo o suficiente. Como se, olha, eu preciso de algo mais. Eu preciso de algo maior para me satisfazer. Então, quantas pessoas se satisfazem com outras coisas? Fala assim, olha, eu quero ter Jesus, mas eu quero ter uma casa. Gente, não que você ter uma casa boa é pecado. Não é pecado. Conquistar um carro bom também não é pecado. Imagina, o problema é quando nós nos colocamos o nosso coração só nessas coisas. Esquecemos o principal. E qual é o principal? Viver uma vida com Deus. Ter Cristo como centro de todas as coisas. Entender que Ele sim é e tem que ser o suficiente na nossa vida. Por isso que essa igreja, ela, embora toda a perseguição, e ele fala assim, embora eu sei que vocês são pobres, mas eu sei que vocês estão na pobreza, mas vocês são ricos. Porque o maior tesouro que nós temos é o próprio Jesus. Não existe tesouro maior, não existe tesouro melhor. Tem pessoas que vão viver nessa vida e nunca vão ser ricos. Já parou para pensar nisso? Mas terão o suficiente para viver todos os dias. O pão de cada dia vai ter o seu sustento. Então, vamos lá, ele é o principal. Então, Jesus tem que ser o principal das nossas vidas em tudo. Ele é a consumação. Essas coisas diz o primeiro e o último. Então, ele é o início de todas as coisas e ele é o fim de todas as coisas. Porque o fim da lei é Cristo, para todo que nele crê. A justiça que é pela fé do Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. Amém, aleluia. Então Cristo, ele é o primeiro e ele é o último. Ao apresentar-se como último, Jesus está declarando que nele serão consumadas todas as coisas. E deu início com ele. Ele estava com o Pai lá no princípio. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele estava com o Pai lá no início. João vai falar, e o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós. Esse verbo estava lá no início. E ele é o fim de todas as coisas. 1 Coríntios 15:23 vai dizer assim, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então
também o mesmo Filho se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em para que Deus seja tudo em todos. A expressão o último mostra que Jesus é igual em poder e autoridade a Deus, o Pai. Isaías 44, 6 e 48, 12. Eles são iguais em poder. A diferença é que, segundo a palavra do Senhor, só o Pai sabe o dia em que ele irá vir buscar a noiva dele. Nem Jesus, nem os anjos, ninguém, só o Pai. Então, a hora que o Pai der a ordem, falar, agora está no momento de buscar a minha igreja, aí então ele vai, será o grande momento triunfal. Ai, tudo bem, não precisa discutir, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que né, tem três fontes aí, né? Tem três linhas de pensamentos, né? Tribulacionista, pré-tribulacionista e o pós-tribulacionista. Independente do, da, da linha de pensamento que você tem, mas uma hora isso vai acontecer. E seja qual for, como for, entendamos que só o Pai tem o controle disso. Só o Pai tem a data, só o Pai sabe todas as coisas. Porém, isso não tira de Jesus a sua autoridade. Porém, isso não tira de Jesus, não deixa ele ser menos Deus do que o seu Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São os três em um. E neste momento Jesus está falando assim, olha, eu sou o início e eu sou o fim. As coisas começaram comigo e as coisas irão terminar comigo. Até a consumação certa. Isso que ele fala, estarei convosco até a consumação do século. Se ele é aquele que ressuscitou, então ele estava morto e voltou a viver. Jesus se apresentou como aquele que venceu a morte. Aqui há um apontamento claro que a morte e a ressurreição de Cristo, ele voluntariamente entregou a sua vida em sacrifício para o perdão dos pecados de todos os que creem. Sua morte na cruz garantiu a vida eterna para a sua igreja. A ressurreição de Jesus é a certeza da justificação de seus servos. A sua vitória sobre a morte é a base do triunfo da igreja. Se você crê, e na época em que Esmirna estava ali vivendo, eles acreditavam piamente sobre essas coisas. Por que eu falo que eles acreditavam, gente? Porque assim, até nos dias de hoje, nós vamos ter várias ramificações, nós temos várias interpretações e nós temos várias seitas. E o que vem a ser as seitas? Seitas são todas aquelas instituições, denominações que não aceitam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aquelas pessoas que não aceitam a Bíblia no seu todo. Porque você rejeitando o Antigo Testamento, você está tirando então, porque esse é o Antigo Testamento, nós vamos ver ali o próprio Deus se revelando a Moisés, se revelando a Jacó, se revelando a Abraão. O próprio Deus se faz revelado, é revelado no Antigo Testamento. Quando você vai ler, você vai o anjo do Senhor. Quando esse anjo do Senhor está em letra maiúscula, era o próprio Deus ali. Então, você rejeitando o Antigo Testamento, você está rejeitando a existência de Deus. Aí tem pessoas que só querem o Novo Testamento e não querem o Antigo. Aí tem pessoas que só vivem o Antigo e não querem saber do Novo. Estão rejeitando a existência do Deus Filho e a própria vida do Espírito Santo. Então, a partir do momento que você rejeita essas coisas e aceita um e não aceita o outro, você passa a ser uma seita.
Porque nós temos que acreditar em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, naquela época, naquele momento, era muito fácil as pessoas. Ah, eu fiquei sabendo, mas ele não era só o filho do carpinteiro? Como que esse Jesus, que todo mundo fala que morreu e ressuscitou, pode ser aquele Jesus que nós estamos esperando? Porque os judeus esperavam um Cristo que vinha com toda a sua glória, com toda a sua majestade. Então, para eles aceitarem que Jesus, o filho de Maria e José, o filho do carpinteiro, era o Cristo, era o Messias esperado, para muitos judeus não aceitaram. Então, Jesus fala com a Esmínia e elogia eles, porque mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio àqueles momentos difíceis, eles ainda acreditaram que Jesus morreu, ressuscitou, que Jesus veio e se entregou para morrer pela remissão dos nossos pecados. E continuam firmes, acreditando que ele morreu, ressuscitou, e a promessa é que um dia ele voltará. Então, eles estavam firmes nisso, que Cristo morreu. A ressurreição de Jesus foi a certeza da justificação de seus servos. E vamos manter essa certeza em nós, porque não pensa você que tem gente que todo mundo acredita. Não, nem todo mundo acredita em Deus. E tem pessoas que também não acreditam em Jesus. Mas que nós possamos continuar crendo que Jesus, o Filho de Deus, morreu, veio a este mundo, morreu, ressuscitou e hoje vive para todo sempre e em breve ele virá nos buscar. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.